tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Boa noite. A gente começa aqui mais um Bem Natural. Hoje a gente vai falar sobre doenças crônicas. Afinal de contas, por que elas nos pegam? Eu acho que a Sandrine vai poder responder sistemicamente sobre isso. E o que a gente pode fazer para diminuir os efeitos dessas doenças na nossa vida, porque afinal de contas as doenças crônicas afetam a vida de quem as tem e a vida de quem está por perto também. E o que nos inspirará hoje a falar sobre isso é esse tom aqui que a Jordana está usando, que além de ser a cor da espiritualidade, é também a cor que se remete à campanha de doenças crônicas como fibromialgia, artrite reumatoide e outras doenças. Para me ajudar nisso, temos a Sandrine. Tudo bem? Tudo ótimo. A Jordana. Tudo bem? Tudo bom. Bem-vinda novamente. Aqui, o Jefferson. Tudo bom? Tudo bem. Bem-vindo. E ali, o Marcos, que dessa vez eu não esqueci. Muito bem. Então, a gente vai começar falando sobre as doenças crônicas. Muita gente, pelo menos muita gente que eu conheço, tem alguma doença crônica. As famosas ites, né, rinite, sinusite, que normalmente estão relacionadas com a ingestão de leite. Sim, a ingestão de leite. Muita gente tem outras doenças crônicas que dizem os especialistas, somos nós mesmos que fazemos doenças como fibromialgia, artrite reumatoide e tantas outras doenças que afetam a nossa musculatura ou os nossos ossos, enfim. Todas elas têm explicações sistemicamente falando, o porquê que elas nos afetam. E aí tem outras doenças também, as mais comuns, as mais conhecidas, que são hipertensão arterial, diabetes tipo 2 e outras cositas mais que, se eu for fazer a lista, eu não paro de falar até o final do programa. Então, não dá para a gente falar de todas, mas a gente vai abordar algumas e as maneiras que a gente pode fazer para se curar disso, a gente também vai abordar aqui. Hoje eu vou começar aqui com a Jordana, e eu vou explicar por quê. Porque quando eu, Ive, que hoje sou terapeuta e atuo mais como terapeuta, mas comecei essa minha busca por autoconhecimento, por autoamor e por autocuidado quando entrei na Mary Kay. E aí, eu não fazia Mary Kay como a maior parte das pessoas fazem. A maior parte das pessoas busca Mary Kay para fazer como maquiagem mesmo, ou venda de produtos para o autocuidado, para o cuidado com o corpo, mas eu não queria isso. Eu usava a assessoria em beleza, a consultoria em beleza, como uma maneira de primeiro me ajudar e depois de ajudar as mulheres a saírem do sofrimento, a entenderem que elas são belas, independente de cor, de raça, de credo, né? Então, é por isso que eu escolho começar com você hoje. Porque quando a gente fala de autocuidado, de autoamor, de beleza, a gente também está falando de busca e de cura para algumas doenças, especialmente as emocionais, né? Com certeza. E acho que pegando esse gancho, porque hoje, quando as pessoas me conhecem e veem que eu tenho uma história de 17 anos dentro da empresa, 12 anos como diretora, aí olham os carros cor-de-rosa, enfim, essa vida mais do glamour, do luxo da empresa, muitas delas esquecem o porquê realmente eu decidi me tornar uma diretora. Quando eu comecei um negócio há 17 anos atrás, realmente foi por grana.
Porque eu estava no estágio, eu ganhava R$ 600 por mês e eu precisava de uma renda extra que coincidisse com a faculdade, né? Só que mal eu sabia que dentro dessa empresa, dentro da Mary Kay, o que aconteceu? Eu tinha uma alergia muito forte. Ninguém descobriu o que era. Eu fiquei 4 anos procurando para entender o que eu tinha. Eu ia em vários médicos, dermatologistas, enfim, e aí eles achavam que eu tinha ansiedade crônica. Me davam remédio Pra para ansiedade. ansiedade. Porque eu me coçava muito, enfim, foi um processo bem, bem doloroso. E quando eu experimentei um perfume da Mary Kay, que não existe mais, que é o Belara, eu me apaixonei. E durante 4 anos foi o perfume que não me deu alergia, porque eu tinha falta de ar, eu tinha tudo que as pessoas que têm rinite, sinusite têm, porque e perfumes desde o mais caro até o mais baratinho, desodorante, tudo me dava falta de ar. E aí, depois de um tempo que eu entrei na Mary Kay, já estava, né, vendendo e tudo, como consultora, eu descobri que aquela alergia era um câncer. Era um linfoma de Hodgkin instalado há anos. Eu estava com 6 litros de água no meu pulmão. Eu estava tipo, quase morrendo afogada em vida, até dar piripaque, ir para o hospital, enfim. E aí, quando acabou o meu tratamento de químio, radioterapia, de perder cabelo, de ter todo aquele processo doente mesmo, né? E trazer a família junto com a gente, foi quando eu fiz uma análise da minha vida. Falei assim, ok, eu sou formada em negócios da moda. Santos não tem estrutura para onde eu quero chegar, a não ser que eu tivesse muita grana para investir. Uhum. Então, eu vi na Mary Kay uma oportunidade de, como me ajudou muito, e a minha médica sempre falava, Jordana, você é uma das, acho que você é a única paciente que senta aqui e ri comigo. Porque como eu tinha que ficar bonita, eu tinha que gastar 10 minutos comigo todos os dias me maquiando para ir atender alguém, aquele momento de autocuidado, de olhar no meu olho e me dar força, porque quando a gente se olha no espelho para se maquiar, eu não sei se os homens têm isso, mas nós mulheres, enquanto a gente está passando lá, a gente tem que se olhar, né? Eu acho que o grande lance, a gente estava falando sobre as roupas, né? Eu acho que na verdade os homens não se percebem como grandes homens pavão, né? Essa que é a realidade, porque é isso que atrai, né, as mulheres. Então, esse olhar para o negócio, para mim, sempre foi muito além do que a venda de um lápis. Então, por isso que eu acho que eu insisto tanto em fazer o que eu faço. E amo tanto, porque assim, passar por um período de câncer sem ter caído de cama, eu devo a profissão que eu escolhi. Uhum. Que aquilo me curou. O cuidar da outra mulher curou a minha mulher. Uhum. Então, eu acho que isso E que para você cuidar da outra mulher, eu tinha que estar bem cuidada. você tinha que se cuidar, porque quem trabalha especialmente com maquiagem, no mínimo, tem que fazer uma maquiagem ainda que ela seja leve, ainda que ela seja pouca, Ou uma né? fragrância gostosa, alguma coisa nesse sentido. Sim. Né? Então, eu acho que a cura começa dentro da gente. Sempre. E quando a gente espalha essa cura, o universo responde de números, né? Com certeza. Eu sempre conto uma história de que quando eu entrei na Mary Kay, eu entrei em 2017, eu tinha decidido que eu não queria mais educação, eu venho da educação, né? Mais de 20 anos trabalhando na educação e eu venho daí, e ela já não me satisfazia, só ela. Então eu decidi que eu ia entrar na... Primeiro eu decidi que eu não ia mais fazer só educação, eu não sabia para onde ir. Aí eu já conheci uma pessoa que estava na Mary Kay e me convidou e tal. Só que eu nem batom passava, né? Até 2017. E entrar na Mary Kay realmente foi um divisor de águas na minha vida. E eu lembro do dia que eu levei uns pincéis que eu havia ganho em uma rifa, que eu paguei R$2. E eu levei para a pessoa que estava acima de mim, para minha patrocinadora, e eu perguntei para ela assim, Etiane, esses pincéis são todos diferentes um do outro, eu não sei nem o que fazer com eles. Você me ensina? Aí ela olhou para mim e falou assim, joga todos fora. Porque eles eram tão sem qualidade que eles não iam fazer o que precisava ser feito. E aí ela me deu um estojo que nem tem mais na Mary Kay, com todos os pincéis, tá? Me deu de presente, até como um incentivo para que eu passasse a me maquiar, porque eu não sabia
até então que para fazer o côncavo tem um pincel, que para fazer a maquiagem com blush tem outro pincel, que para passar a base tem um outro pincel, tem vários, na verdade, né? E eu não sabia, eu olhava para aquilo tudo e eu falava, e agora? O que eu faço com isso aqui, né? Então, para mim foi um divisor de águas. Primeiro por me ensinar a fazer a maquiagem e porque me obrigava a olhar para mim. E foi por isso que eu sempre fiz Mary Kay com essa outra perspectiva. A perspectiva do autocuidado, do autoamor, da sua entrega para que você faça coisas primeiro por você e depois para as outras pessoas. E a minha primeira live na vida foi no momento da pandemia, né? Em que eu e uma psicóloga amiga, também é consultora, a gente fez, eu maquiei só um lado do meu rosto para mostrar para as pessoas o quanto é transformador quando a gente se cuida, quando a gente se olha, né? E aí foi interessante porque eu sem óculos enxergo muitas coisas. Então eu precisei estar muito pertinho do telefone na hora para poder enxergar o que eu estava fazendo. E aí um amigo que estava acompanhando depois me chamou e falou assim, nossa, aí você não enxerga nada, mas você deu conta de fazer. E é muito legal isso, porque revela também que quando a gente quer alguma coisa e a gente investe nessa coisa, a gente consegue, né? Ainda que seja doloroso, ainda que a gente precise colocar muita energia ali, que a gente consegue fazer isso. Mas vamos lá, Sandrine, sistemicamente falando. Então, na visão sistêmica, eu vou até relatar uma cliente que eu fiz uma constelação ontem com ela. Ela veio com uma queixa que ela tem uma doença crônica e a família toda quase tem essa mesma doença. Uma doença ligada aos rins, o pai dela, a avó e alguns tios, irmãos, enfim, ela queria olhar para isso. E na constelação a gente percebeu que, na verdade, essa doença, ela tem a origem lá de um país de origem de um tataravô dela, que saiu de um país da Europa, nem vou falar, né, para deixar assim bem... bem sigiloso. Bem sigiloso. E, na verdade, aconteceu alguma coisa lá, na época da saída desse tataravô, que essas pessoas, a doença representava uma expiação. Então, essas pessoas, na constelação, por expiação, por amor cego a esse antepassado que ficou lá nesse país, a doença passava de geração a geração. Então, na visão sistêmica, a gente sempre olha o todo, né? E eu tive outro caso também, que uma menina com alergia, ela tinha a mesma alergia que o pai, e na verdade era o pai que tinha coisas para resolver, mas por amor ao pai, ela repetia essa doença. E quando a gente olhou para isso, harmonizamos tudo isso, ela terminou a alergia e o pai melhorou bastante essa alergia. Então a gente tem um olhar mais amplo, de onde vem. Eu acho que essas doenças crônicas, elas estão aí para nos mostrar, para a gente olhar para algum lugar. Sim. É como o painel da gasolina, né? Quando ela acende, não é para nos querer mal, é para, você tem que pôr gasolina, senão o carro vai morrer. Então essas doenças estão aqui com um sinal, ou você tem que olhar para isso, ou você vai morrer, ou você vai pirar. Então, a gente fala na visão sistema que a doença, ela está aqui para nos ajudar. Então, é olhar de outra maneira para essas doenças. O que essa doença está querendo me mostrar e fazer? E aí a gente olha para isso mais profundamente, sempre tem alguma mensagem, alguma coisa para olhar, e às vezes não é uma cura, porque a doença já está instalada, mas ajuda muito no dia a dia, na qualidade de vida, e é fantástico. E é interessante isso que você está falando, porque aí a gente sempre faz relação com outras coisas, né? E com outros saberes. Então, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, o problema com os rins está intimamente ligado a alguma questão masculina na linhagem do pai, né? Pulmão normalmente está relacionado com tristeza. Então, quando a gente consegue ir relacionando também, a gente consegue buscar a cura. Diabetes está relacionado com a linhagem feminina, com a mãe, e com a falta de doçura, fluxo de amor interrompido. Então, quando a gente olha para isso, né?
Desse jeito, a gente consegue buscar a solução para essas questões e aí ter uma vida melhor. Pode ser que a sua diabetes não cure, né? Até porque a diabetes tipo 2, ela, dizem os estudiosos, não tem cura, mas você consegue controlar melhor emocionalmente falando, porque se você melhora, por exemplo, a sua relação com a sua mãe ou com os seus antepassados femininos que você está honrando quando você adoece, você consegue diminuir os efeitos da diabetes na sua vida, né? E isso é fantástico. É maravilhoso. Porque, como a gente já falou aqui em outros programas, né? A diabetes traz muitas consequências, pode levar à cegueira, à amputação, a um problema no relacionamento amoroso, porque ela causa a baixa de resistência, que vai causar candidíase, que vai fazer, no caso de um relacionamento, muitas vezes a pessoa que está com essa candidíase não quer nem saber de namorar. E aí, para o casamento, o namoro é uma das partes importantes, né? Então, olhar para isso também é A doença fundamental. crônica, na verdade, afeta a família toda, A família todo o toda. sistema. Então, todo mundo tem que olhar para isso, né? Todo mundo tem que olhar para isso. Muitas vezes a gente não sabe, né? Não imagina que um antepassado tinha passado por determinada situação e que a gente acaba herdando, repetindo o padrão e outras coisas mais. Mas lá no método, a gente trabalha com autoconhecimento, né? Como é olhar para tudo isso? A gente vê que tem uma influência muito grande, né, das emoções, né, na origem quanto na piora do quadro, né, para a pessoa ter uma qualidade de vida mesmo tendo de a doença crônica. Se ela consegue trabalhar bem as emoções dela, ela vai conseguir ter uma melhor vida ali, né, conseguir lidar melhor com aquilo. E geralmente também a gente não tem muito... A gente não aprende, né, a cuidar das nossas emoções, né? A gente vê que, eu tenho que cuidar do corpo, tenho que cuidar das coisas, mas cuidar das emoções não, é um ponto que fica muito de escanteio. Então, quando eu levo atenção para isso e começo a escolher com quais emoções eu vou me alimentar, porque o nosso corpo físico ele é formado dos alimentos, né? E legal, eu faço uma dieta ali, eu consigo trabalhar a construção do meu corpo físico. Porém, da mesma forma, eu tenho que levar atenção a qual a minha dieta emocional, de quais emoções eu estou me alimentando. E você trabalhar isso, você começa, então, como que está o seu corpo emocional hoje? Pensa aí, de quais emoções que eu tenho me alimentado? Tristeza, impaciência, irritabilidade, ansiedade, raiva, ciúmes. Então, tudo isso, então, a sua constituição é essa. Né? Então, não. Então, se eu levo atenção, E esse processo de autoestudo vai te fazer isso. Poxa, não tá bacana. Até de imagens, né? O que eu tenho visto, assistido, não sei o quê. Então, só emoções... Músicas eu escuto. Exato, ele só traz emoções pesadas. A sua constituição é aquela. E você pode fazer o que você quiser, mas você ter consciência disso é o que você está construindo. E lá, o que eu trabalho é isso. Levar, mesmo... Quando a gente fala de técnicas corporais, você tá fazendo aquilo, é um processo de autoestudo para ela perceber o que ela sente quando ela faz aquilo, como que uma técnica mais desafiante, aí na coisa dela fala, não consigo, e já vem, sei lá, um estado de vitimismo, provavelmente que ele seja um padrão de resposta dela, que ela vai, seja no trabalho, seja numa questão familiar, ela vai reagir da mesma forma. Então ela começa a trabalhar, a se perceber, e ver, não, eu consigo fazer mais, eu consigo ir além. E aí você vai invertendo esse fluxo, porque as emoções, né, e os nossos pensamentos, eles são feitos de energia, né? Então, se eu penso assim, não consigo, eu tô triste, tá? Aquilo vai crescendo e realmente não fica muito difícil virar. Se você consegue inverter esse fluxo, quanto mais rápido, né? Em vez de, eu não consigo, coitado de mim, você diz, não, eu consigo, vou fazer o meu melhor. E aí você gera um novo fluxo. E você com as emoções mais bem trabalhadas, né? Você nutrindo emoções mais superiores, né? Emoções mais bonitas, o corpo responde de uma forma geral, né? Os nossos corpos emocional, mental, tá tudo amarrado. Então, quando eu trabalho em um deles, todos os outros vão sendo influenciados, tanto de uma forma bacana quanto não. Sim. Então, isso vai trazer muita qualidade de vida para a pessoa, ela estar com as emoções bem trabalhadas, às vezes muito mais do que a questão
da medicação, do trabalhar só o corpo físico mesmo ali. Como você falou, as pessoas não costumam olhar para as emoções, né? A gente não foi educado por isso, né? Não, muita gente acha bobagem, né? Não coloca como não se coloca como prioridade. E aí, muitas pessoas, ainda que se coloquem como prioridade, não pensam que as emoções afetam tanto positiva ou negativamente no nosso cotidiano, né? E aí vão deixando para lá. E aí fazendo as doença. doenças, as questões, elas têm um fundo emocional. É muito difícil. Se você tá com suas emoções muito bem trabalhadas, você adoecer. Em geral, hoje, buscando nesse trabalho, tô tendendo, é muito difícil, mas tô tendendo a ter uma gripe, porque eu consigo olhar e identificar qual que é a causa emocional daquilo, né? A pessoa tá com dor de garganta, assim, eu vou conversar com a pessoa, a gente descobre ali qual que é a causa emocional que levou aquela dor de garganta ali, não foi o Ela não conseguiu falar o que ela precisava. O sacozinho Ela vai ter que encontrar com alguém, mas tem que falar uma coisa que ela não quer, não tem essas coisas. O corpo dá um jeito de Esconder, né? O corpo sinaliza, né, na verdade. Sim. Né? Sinaliza o tempo inteiro, né? O que você tem a falar sobre tudo isso que a gente está falando? Uma grande bobagem ou faz todo sentido? Muito sentido, muito sentido. A doença acompanha, né? Os seres humanos todos. Eu sou mesmo vítima de bronquite. A minha avó teve 7 filhos, a mãe do meu pai. Todos os 7 têm bronquite e rinite. Então, realmente é provado aí que é uma doença hereditária, né? A doença da minha família é essa aí. Sim, se você falar para mim, tem outro tipo de doença? Não, mas eu tenho a bronquite. Mas assim, a época que me é desfavorecida é a época de inverno. Época de verão, eu nem lembro que tem bronquite, mas no inverno eu não me dou com clima frio. É só esfriar o clima, já mexe comigo, entendeu? E bronquite daquelas pesadas mesmo, de usar bombinha e tudo, sabe? Mas aonde eu vou, ela vai comigo. Você recebe nos búzios clientes que têm doença crônica e querem olhar para isso? Doenças crônicas, doenças graves, doenças em fases terminais, muito. Tem uma variedade grande de pessoas que procuram. Aí eu sempre o jogo alerta. A função do jogo é alertar. Sim. Sabe? Você tá jogando. Então, tipo assim, ele vem avisando você que está por vir aquilo. Que é para que você tenha um tempo, né, habilidoso de tentar sanar ou tentar, né, Fazer resolver outras essa situação. escolhas para mudar essa história. Exatamente, outras escolhas. Então a função do jogo é justamente essa aí. Então até de doença. Para você ter uma ideia, eu tive uma cliente, uma amiga, que um dia ela falou para mim, eu queria jogar com você, mas eu não quero saber nada de doença ruim. Então ela queria o quê mesmo? Falei para ela. Só viu que era bom, tá? Vou fazer esse tipo de consulta. Né? Joguei. Na primeira caída que jogou o jogo, já apareceu doença grave, sabe? Já apareceu, mas ela não quer que eu fale. E né? quando você consegue saber quando é para a pessoa ou quando é para uma pessoa próxima, né? Sim, o jogo vem falando de tudo. O jogo fala de sociedade, se você vai abrir uma sociedade com alguém, se essa sociedade é promissora, se vai dar certo ou não. Assim, se você é casada, tá para se separar, o jogo vem avisando. Se você vai engravidar ou tem alguém na família próximo de você que vai engravidar, o jogo vem avisando. E se tem uma doença também. O jogo fala de tudo. Que é para você se preparar. E prevenir. Porque assim, a intenção deles é essa assim. Que quando acontecer aquilo que o jogo previu, que você tiver que chorar, vai chorar. Se tiver que sofrer, vai sofrer, mas com menos intensidade. Porque você não foi pega de surpresa. Você já sabia. Com, né? Uhum. Antecipado. Então, E aí, quando você sabe, uma coisa que eu sempre falo, tanto quando eu leio os registros acásticos ou quando eu leio as cartas, você pode mudar. Sim. O jogo, ele sempre revela sobre aquele momento. É um alerta. Exatamente. O que está mostrando ali, de acordo com a sua energia, né, com o que está previsto para você, de acordo com a sua energia. Se você muda a energia, você pode mudar o seu futuro também. O seu passado
Também. Passou, né? O presente e o Mas o seu futuro. presente e o seu futuro é você quem faz de acordo com as suas crenças, Sim. com as coisas que você vai plantando e colhendo. E né? essa minha amiga aí que pediu para eu jogar, depois passou um tempo, né? Aí ela veio e falou para mim assim: eu tô revoltada. Eu falei, por que revoltada? Ela falou assim, porque eu fui fazer um exame agora e no exame apareceu uma doença ruim. Você não me falou nada. Eu falei, você pediu pra eu não te falar. Entendeu? Era HIV. Apareceu logo de cara, assim, não apareceu que era HIV, mas apareceu que era uma doença grave. Tipo, corre, vai fazer um exame, né? Corre e vai fazer o exame. Ela foi, fez o exame e diagnosticou HIV positiva. Ela veio em cima de mim com tudo. Eu falei, não, você tá errada. Você falou pra mim, você pediu. Aí depois disso serviu de experiência pra mim, sabe? Todas as pessoas que eu vou lidar com isso, assim, eu sempre falo, olha, tudo que eu ver, eu vou falar. Pior que seja, né? Coisas boas ou ruins, o que vier aparecer no jogo, eu falo pra você. Tá bom? Ainda falo assim pra pessoa. Tudo bem? As pessoas, eu não queria muito, né? Eu acho isso tão estranho, porque Eu se acho eu também procuro uma constelação ou qualquer outra técnica quântica, o jogo de búzios, né? É com o intuito de se prevenir, né? Mas o medo. É. E ela com A gente certeza tem- já estava desconfiada, na verdade. Né? Na verdade, quando a gente faz essa Acredito que sim, técnica, a gente Tá precisa falando ter que coragem para olhar. Sim. Né? Às vezes as pessoas querem fazer uma constelação, mas demoram meses, até anos para vir realmente fazer. Porque falta esse medo, né? Esse Falta medo. a coragem de o que eu vou descobrir. Sim. Mas é se descobrir que a gente pode fazer alguma coisa, né? Exatamente. Senão a gente fica na ilusão. É gente como a não ayahuasca, né? A ayahuasca, muita gente tem muito preconceito, mas é você usar uma ferramenta que vai abrir o teu campo e você vai revelar quem você realmente é para si mesmo, né? Eu tenho muita vontade de fazer, mas eu tenho um perfil muito dominador. E ali, e muito controlador, né? Assim, para mim mesmo. E aí o que acontece? Ali eu sei que eu vou revelar quem eu sou na minha Vai perder o essência. controle. Eu vou perder o controle, exatamente. Embora eu saiba, logicamente, que a gente não tem controle de coisa alguma na nossa vida, que vai acontecer o que tiver que acontecer, eu sei disso, racionalmente falando. Mas emocionalmente falando, é diferente, né? E aí, eu ainda não fui usar essa ferramenta. Eu vou um dia, eu sei que não é agora, porque eu sei que eu preciso trabalhar isso em mim ainda, de relaxar e deixar acontecer o que tiver que acontecer. Uma coisa é você ter a consciência de que você precisa fazer isso, outra coisa é você conseguir de fato fazer isso, né? Então são caminhos que a gente vai percorrendo. Bom, minha gente, a gente tem mais 3 minutos apenas para encerrar essa nossa prosa. O tempo passa muito rápido. 2, o diretor ali está falando. Então, uma palavra para resumir essa noite. Vou começar por Eu acho que as doenças crônicas não estão aqui para nos fazer mal. Eu vou sacanear a pessoa. Ela está aqui para nos avisar, para nos mostrar algo. Então, é ter a coragem de olhar de maneira diferente. O que eu vou fazer com essa doença? Eu acho que é isso. Jordana. Eu acredito que sempre quando a gente descobre algo, né, como uma doença, olhar para si e tentar fazer o belo acontecer de qualquer situação já é uma grande ajuda em qualquer situação que seja o belo para nós mesmas, ou seja uma ikebana, seja o belo ele cura, né? Então eu acho que trazer o belo para nossa presença é muito importante. O belo e o simples, O né? belo e o simples, porque você não só se ilumina, você ilumina as pessoas que estão perto de você também. Exatamente. Aceitação, Ives. Eu acredito que tudo se baseia nisso aí. É uma doença ruim que você tiver, se você não tiver uma aceitação, né, dentro da sua mente, dentro do seu coração, vai ser muito difícil de você trabalhar isso sobre qualquer aspecto. Então, eu acho que a aceitação é tudo. Você tem que ter discernimento, tem que ter uma boa visão, conseguir enxergar
a um palmo adiante do nariz, coisas que pessoas que às vezes estão adoentadas não conseguem enxergar e entender, né? Aí fica mais fácil para a gente poder ajudar, né? Jefferson. Eu acho que quando a gente consegue trabalhar esse processo de estudar, de entender ali as causas, entender que se eu fizer escolhas diferentes, né, de falar pela diabetes, então eu vou ter que mudar radicalmente minha vida. Se eu não quiser continuar daquela forma, meu estilo de vida, minhas escolhas, minha forma de pensamento. Então é um momento, é um chacoalhão para você realmente mudar radicalmente sua vida e talvez tenha que virar do avesso ali para conseguir lidar melhor com aquilo. É isso aí. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Foi ótimo. A você que está nos acompanhando, também quero agradecer muito. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, fique à vontade em fazer aqui no nosso chat. E a minha dica hoje é: respira, vai com calma, olha para dentro, se ame, você é a pessoa mais importante da sua vida. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau.